Seu orifício alienígena estava firmemente selado, impenetrável a tudo, exceto ao toque humano. Enquanto isso, a fábrica alienígena em Próxima B12 zumbia com precisão mecânica, um contraste agudo com o turbilhão de emoções que fervilhava dentro de Derek Howard. Como o técnico principal, Derek se viu encarregado da responsabilidade de orientar o novo funcionário, uma tarefa que normalmente teria sido atribuída ao seu supervisor, o comandante Richards. No entanto, o velho havia desaparecido misteriosamente durante uma inspeção urgente, deixando Derek para navegar pelo processo de integração sozinho. Apenas perfeitamente maldito, ele murmurou, passando a mão pelo seu cabelo loiro escuro desgrenhado enquanto olhava para seu reflexo na superfície brilhante de uma unidade de montagem inativa. Suas calças de trabalho desgastadas e a camiseta desbotada não transmitiam exatamente o profissionalismo polido que a empresa provavelmente desejava, mas teriam que servir por enquanto. As portas da fábrica se abriram com um sibilo e Derek se virou, pronto para fazer o discurso de boas-vindas padrão que havia ensaiado meticulosamente. Mas, ao avistar a figura na porta, as palavras evaporaram de sua mente. Ali, emoldurada pela entrada, estava a mais hipnotizante alienígena feminina que ele já havia encontrado. Sua pele era de um verde pálido e suave que parecia brilhar sob a luz industrial intensa. Fluindo de sua cabeça, havia uma exuberante juba de cabelos laranja vibrante, emoldurando perfeitamente seus traços delicados e seus lábios cheios e convidativos. Mas foram seus olhos que o cativaram completamente. Grandes e expressivos, com delicadas faixas douradas que brilhavam à luz como metal precioso. Olá, ela disse. Sua voz uma melodia entrelaçada com um sotaque que ele não conseguia identificar. Meu nome é Mila Toleran e fui instruída a me apresentar ao comandante Richards. Enquanto falava, notei Derek limpando a garganta, seu olhar permanecendo em mim um momento a mais do que o necessário. Ele não está disponível, disse ele, quebrando o silêncio. Sou Derek Howard, o técnico principal. Serei seu guia hoje. Seu uniforme semi-transparente, um padrão para técnicos de proximidade, se ajustava à sua figura esguia de uma maneira que tornava desafiador manter o contato visual. Derek lutou para redirecionar sua atenção para o rosto dela. Ah, isso está perfeitamente bem, ela respondeu, um sorriso tímido dançando em seus lábios. Eu ouvi que os técnicos humanos aqui são excepcionalmente habilidosos. Havia um toque de flerte em sua voz? Derek não conseguia identificar exatamente, mas sentia um calor florescer em seu peito. Nós conseguimos, disse ele com um sorriso. Então, Mila Toleran de Elysium Prime, ela respondeu. Embora eu tenha estudado em várias estações nos últimos ciclos. Derek acenou com a cabeça, sinalizando para que ela o seguisse até o coração da fábrica. Bem-vinda aos confins da galáxia, onde não há muito o que esperar em Proximate B12. Apenas extensões intermináveis de rochas, mais rochas e uma fábrica solitária. Enquanto Derek caminhava pelos corredores alinhados com montadores robóticos, não pôde deixar de lançar olhares furtivos para ela. Seus movimentos eram quase hipnotizantes graciosos, mas tingidos com um toque de hesitação, como se ela estivesse perpetuamente avaliando seu entorno. É por isso que você está aqui? Mila perguntou abruptamente, sua curiosidade aguçada. Porque não há nada para ver? Derek riu em resposta. Estou aqui porque o pagamento é atraente, e a empresa não se intromete muito no meu passado. E qual exatamente é esse passado? Sua faixa dourada brilhava com intriga. Digamos apenas que a Terra e eu tivemos um pequeno desentendimento. Ele respondeu com uma piscadela brincalhona. Não foi nada criminal, apenas um choque de visões criativas com a autoridade. À medida que a turnê avançava, a atmosfera mudou de explicações profissionais para uma conversa mais descontraída. Derek sentiu uma atração inegável pela inteligência dela e ficou cativado pela forma genuína como ela se envolvia com suas percepções sobre os sistemas da fábrica. À medida que o turno chegava ao fim e as luzes artificiais começavam a se apagar, criando uma atmosfera que lembrava a noite, Derek sentiu um leve receio de se despedir. Encostando-se casualmente em uma estação de trabalho, ele se virou para seu companheiro e perguntou:
Você já teve a chance de experimentar alguma comida local? Mila balançou a cabeça, suas vibrantes madeixas laranjas balançando suavemente. Eu cheguei ontem. Ela respondeu, olhando ao redor de seus aposentos ainda vazios. Há um vendedor de rua no centro da colônia, ela acrescentou, surpreendendo até a si mesma com a ousadia de suas palavras, inspirada pelo entusiasmo de Derek. Ela cria esses incríveis bolinhos de fusão, uma mistura deliciosa de sabores terrosos e vibrações de festa. Interessado em experimentar alguns? Pense nisso como uma parte saborosa da sua orientação. Os lábios dela se partem um pouco, e por um breve momento, Derek se perguntou se havia ultrapassado um limite. Então ela sorriu, e foi como testemunhar uma estrela ganhar vida. Eu gostaria muito disso, ela disse suavemente. Enquanto caminhavam lado a lado pelas ruas, o ar da colônia à noite estava impregnado com um gosto metálico, iluminado pelo brilho de lâmpadas luminescentes. A conversa se desenrolou sem esforço entre eles, cheia de risadas e o ocasional toque de suas mãos. Então você está me dizendo, disse Derek, pausando para dar uma mordida em seu bolinho, que você nunca realmente viu um oceano de verdade? Mila balançou a cabeça, saboreando cada garfada de sua refeição. Elysium Prime é principalmente uma paisagem desértica, emoldurada por montanhas imponentes. Temos alguns pequenos mares, mas eles são insignificantes em comparação com os vastos oceanos da Terra. Você realmente está perdendo algo. Não há nada como estar em uma praia, sentindo as ondas quebrarem contra seus pés e o spray de sal dançando em seu rosto. Isso soa maravilhoso, ela disse, com a voz tingida de um toque de saudade. Talvez um dia eu visite a Terra. Se você fizer isso, Derek respondeu com um sorriso. Eu conheço todos os melhores lugares. Assumindo que eles me deixem voltar, é claro. Com isso, continuaram seu passeio, a promessa de aventura pairando no ar. O ciclo artificial de noite da colônia lançava um brilho surpreendentemente romântico sobre tudo. Derek sentiu uma atração irresistível por ela, seus ombros se esbarrando de vez em quando. Enquanto se dirigiam para o setor residencial, Mila não pôde deixar de admitir o quão inesperado aquele momento se tornara. Senti uma onda de nervos me invadir enquanto me aproximava do meu primeiro dia, mas você realmente tornou isso uma experiência agradável. Derek sorriu e respondeu, estou apenas fazendo o meu trabalho, mantendo os novos recrutas felizes. Com um tom brincalhão, ela perguntou, é assim que você recebe todos os novos funcionários? Apenas os excepcionalmente bonitos? Ele respondeu antes que pudesse se controlar. Em vez de se ofender, a pele verde pálido de Mila adquiriu um tom sutil, um rubor que o surpreendeu. A visão o encheu de uma nova confiança. Meu lugar não é longe, ele disse, gesticulando em direção a um prédio próximo. Se você estiver interessada em prolongar a noite, a mudança foi palpável. A postura de Mila se tensionou, e seus olhos se arregalaram em uma expressão que parecia pânico. Percebendo sua reação, Derek rapidamente a tranquilizou, esclarecendo que se referia apenas a drinks. Sem pressão, ela baixou o olhar, seu vibrante cabelo laranja caindo para frente e parcialmente cobrindo seu rosto. Não é que eu não queira, ela murmurou suavemente. É apenas que há algo que você precisa saber. Derek fez uma pausa, permitindo que ela tivesse espaço para organizar seus pensamentos e continuar. Minha espécie possui uma característica fisiológica única. Ela começou, sua voz mal acima de um sussurro. Meu órgão reprodutivo está selado, hermeticamente fechado. Nem mesmo os machos da minha própria espécie conseguiram desbloqueá-lo. Ela levantou o olhar. Seu olhar dourado encontrou o dele, tingido de uma mistura de embaraço e resignação, como se estivesse se preparando para a rejeição. Derek fez uma pausa por um momento, contemplando a expressão dela, e então ofereceu um sorriso suave. Isso não precisa ser um problema, ele disse suavemente. E mesmo que nada aconteça, ainda podemos saborear a presença um do outro. Uma onda de alívio se espalhou pelo rosto dela. Você não está decepcionado? Ela perguntou. Mila, ele respondeu, segurando delicadamente a mão dela. Percebi que as experiências mais memoráveis da vida muitas vezes vêm do inesperado.
Disseram-me que tenho um talento considerável para trabalhar com as mãos. A risada dela, brilhante e genuína, ecoou na tranquilidade da rua enquanto eles se dirigiam para o prédio do apartamento dele. Acho que realmente vou gostar de trabalhar com você, Derek Howard, disse ela, com os olhos brilhando de empolgação. Confie em mim, ele disse com um sorriso. O prazer é todo meu. O apartamento de Derek era um exemplo marcante de minimalismo prático. Paredes de concreto e acessórios de metal expostos criavam uma estética moderna, suavizada apenas pelo brilho quente da iluminação ambiente e por alguns toques pessoais cuidadosamente escolhidos. Um pôster vintage da Terra do Oceano Pacífico adornava a parede, enquanto uma pequena coleção de curiosidades mecânicas estava cuidadosamente disposta em uma prateleira. Não é muito, disse Derek enquanto guiava Mila para dentro, mas é o lar. Eu gosto, ela respondeu, um sorriso se espalhando pelo seu rosto. Sua faixa dourada desaparece enquanto ela absorve cada detalhe ao seu redor. Parece genuíno. Derek sorriu, admirando sua percepção aguçada. Você gostaria de uma bebida? Eu tenho um pouco de whisky Terrin e um vinho centauriano decente. Vinho, por favor, Mila respondeu, acomodando-se cautelosamente na beirada do sofá dele. Seus dedos deslizavam sobre o tecido, e Derek não pôde deixar de admirar o impressionante contraste entre sua pele verde pálido e o material escuro. Enquanto ele servia as bebidas, sentiu o olhar dela sobre ele, demorando-se em seus ombros e braços, uma avaliação silenciosa que lhe provocou um arrepio. A atenção o envolveu em um calor reconfortante. Com um sorriso suave, ele lhe entregou um copo e se acomodou ao lado dela, perto o suficiente para se conectar, mas cuidadoso para não invadir seu espaço. Eu adoraria ouvir mais sobre essa diferença fisiológica que você mencionou. Se você se sentir à vontade para compartilhar, ele encorajou, seu tom convidativo e sincero. Mila tomou um gole de vinho, seus lábios cheios deixando um brilho delicado no copo. Em Elysium Prime, as fêmeas da minha espécie nascem com uma membrana protetora que sela nossos órgãos reprodutivos, até que cheguemos a um momento de hesitação, até encontrarmos um parceiro compatível. Derek perguntou, sua curiosidade aguçada. Compatível como? É uma mistura de biologia e... Ela hesitou, buscando a palavra certa. Espiritualidade. Nossos corpos respondem instintivamente àqueles com quem compartilhamos uma conexão profunda. Sem essa conexão, a membrana permanece selada. Derek acenou pensativamente. Então, ninguém foi compatível até agora? O vibrante cabelo laranja de Mila caiu para frente enquanto ela balançava a cabeça. Eu tive relacionamentos, mas nenhum nunca alcançou aquele nível de intimidade. Alguns machos da minha espécie viam isso como uma falha pessoal. A voz dela suavizou, mal acima de um sussurro. Um chegou a sugerir que eu era defeituosa. Isso é um absurdo, disse Derek com convicção, sua mão segurando delicadamente a dela. Não há nada de defeituoso em você. A pele dela corou de um tom bonito, aprofundando-se com aquele rubor familiar mais uma vez. Obrigada, ela disse, com a voz calorosa. Eles se perderam em conversa por horas, o vinho fluindo livremente e aliviando suas inibições. Derek descobriu as histórias de sua infância em Elysium Prime, sua fervorosa paixão pela xenobiologia e seus sonhos de aventurar-se pela galáxia. Ele começou a compartilhar contos cativantes sobre os vastos oceanos da Terra, revelando as complexidades de seu tumultuado relacionamento com seu pai militar e recontando sua jornada final para as estrelas. Conforme a noite se desenrolava, eles se encontravam cada vez mais próximos, a distância entre eles diminuindo a cada risada compartilhada e olhar demorado. Enquanto Derek gentilmente colocava uma mecha de cabelo laranja atrás da orelha de Mila, ela se inclinou para o toque dele, seus olhos se fechando por um momento. Eu provavelmente deveria ir, ela murmurou, mas seu corpo permaneceu enraizado no lugar. Você poderia ficar, Derek respondeu, sua voz mal acima de um sussurro. Sem expectativas em mente, eu me vejo simplesmente desfrutando de sua companhia. O olhar de Mila entrelaçou-se com sua vulnerabilidade e desejo, brilhando nas profundezas douradas de seus olhos.
Estou gostando do seu também. Ela respondeu suavemente. Quando seus lábios finalmente se tocaram, foi um momento terno, mais uma pergunta do que uma exigência. Os lábios de Mila eram ainda mais macios do que ele havia imaginado, quentes e adoçados pelo vinho que haviam compartilhado. A princípio, ela o beijou hesitante, mas logo sua confiança floresceu, suas mãos explorando os contornos de seu peito. Derek se recostou um pouco, seu olhar buscando o rosto dela em busca de um indício do que ela estava sentindo. "Isso está bem?" Ela perguntou, sua voz mal acima de um sussurro. Mais do que bem, ele respirou em resposta. Desta vez, foi ela quem tomou a iniciativa, inclinando-se para iniciar o beijo, pressionando seu corpo mais perto do dele. O que começou como uma exploração suave, rapidamente se transformou em algo mais intenso e apaixonado. As mãos de Derek deslizavam sobre as curvas do corpo dela, sentindo a suavidade de sua forma através do tecido transparente do uniforme. Enquanto isso, os dedos de Mila se entrelaçavam em seu cabelo, puxando-o para mais perto, aprofundando sua conexão. Quando finalmente entraram em seu quarto, a atmosfera estava carregada de expectativa. Derek se movia de forma deliberada, garantindo que lhe desse todas as chances de ditar o ritmo. "Nunca fiz isso." Mila começou, sua voz tingida de nervosismo enquanto ela estava ao lado da cama dele. "Não precisamos fazer nada com que você não se sinta confortável." Derek a tranquilizou, suas mãos repousando suavemente em sua cintura. "Eu quero." Ela respondeu com determinação. "Só não sei se é possível." Derek sorriu calorosamente e pressionou um beijo terno em sua testa. À medida que cada peça de roupa era lentamente removida, Derek saboreou o momento, suas mãos e lábios explorando o corpo dela com um senso de reverência. Ele descobriu os pontos que a faziam ofegar e tremer, cada reação alimentando seu desejo. A pele dela tinha uma doçura sutil, reminiscentes de madressilva, e parecia irradiar um brilho quente à medida que sua excitação se intensificava. Quando Mila finalmente se acomodou de volta em sua cama, seu vibrante cabelo laranja se espalhou pelo travesseiro como uma chama tremulante. Derek não pôde deixar de se sentir cativado por sua vulnerabilidade e beleza. Seus olhos, grandes de confiança e expectativa, permaneceram fixos nos dele, criando uma conexão não verbal que preenchia o quarto com uma tensão elétrica. "Você tem certeza absoluta?" Ele perguntou uma última vez, sua voz tingida de incerteza. "Nunca estive tão certa de nada." Ela sussurrou de volta, sua convicção inabalável. O que se desenrolou a seguir foi uma revelação para ambos. Enquanto outros haviam encontrado uma barreira impenetrável, Derek descobriu uma responsividade que parecia nada menos que milagrosa. À medida que seus corpos se entrelaçavam, os olhos de Mila se arregalaram em uma mistura de choque e admiração. "Derek," ela ofegou, seus dedos segurando seus ombros com força. "Como isso é possível?" Ele murmurou suavemente contra seu pescoço. "Apenas sinta." E sentiram, de fato. O laço que se formou entre eles transcendia o reino físico, evoluindo para uma experiência que nenhum deles jamais havia encontrado antes. Quando Mila gritou, seu corpo arqueando-se sob o dele, Derek sentiu como se tivessem descoberto algo profundamente profundo juntos. Um segredo falado na linguagem íntima do toque e da confiança. Mais tarde, enquanto estavam entrelaçados em seus lençóis, com a cabeça de Mila aninhada contra seu peito, Derek traçou padrões suaves em seu ombro, cativado pela maneira como sua pele parecia brilhar na luz suave e tênue. Com um sorriso na voz, ele comentou: "Então, parece que você não é defeituosa afinal." Mila riu suavemente, o som ressoando contra seu peito. "Aparentemente não," ela respondeu, apoiando-se em um cotovelo, suas mechas douradas emoldurando sua expressão séria. "Derek, o que aconteceu entre nós?" ela perguntou, sua voz carregada de curiosidade. "Não é apenas físico para mim." Ele olhou nos olhos dela, com um toque de seriedade em seu olhar. "Isso significa algo para mim também," ele respondeu, gentilmente colocando uma mecha de seu vibrante cabelo laranja atrás da orelha. "Não consigo identificar exatamente o que é, mas quero explorar isso mais a fundo." Ela sorriu, seu alívio transparecendo em sua expressão.
Bom, enquanto flutuavam em direção ao sono, entrelaçados nos braços um do outro, Derek não conseguia se livrar da sensação de que algo profundo havia mudado. Parecia que não era apenas uma mudança para eles, mas talvez para algo muito maior do que eles mesmos. Seja o que for, uma coisa era certa. A vida nesta remota colônia havia acabado de tomar um rumo emocionante. O alarme de Derek disparou às 5:00 da manhã, puxando-o das profundezas de um sono profundo. Ao seu lado, Mila se mexeu, seus vibrantes cabelos laranja se espalhando pelo travesseiro como um halo flamejante. As memórias da noite anterior voltaram à sua mente, um sorriso se espalhando pelo seu rosto. "Bom dia", ele sussurrou, plantando um beijo suave em seu ombro. Como se despertasse com sua voz, os olhos de Mila se abriram lentamente, revelando faixas douradas que brilhavam na suave luz da manhã. "Já é essa hora?" Derek suspirou enquanto se espreguiçava, saboreando a maneira como os olhos dela seguiam cada um de seus movimentos. Com um turno cedo pela frente, ela se apoiou em um cotovelo, o lençol escorregando para revelar sua pele verde pálido. "Eu deveria voltar para os meus aposentos para me trocar", pensei. Mas então Derek, com um sorriso brincalhão, sugeriu: "Ou você poderia pegar algo meu e podemos tomar café da manhã antes de irmos." O sorriso que se espalhou pelo rosto dela foi tudo o que ele precisava como resposta. 20 minutos depois, eles caminharam em direção à fábrica, Mila vestindo uma de suas camisas, amarrada na cintura sobre o uniforme que usara no dia anterior. A colônia estava lentamente despertando, a aurora artificial projetando sombras alongadas que dançavam pelas ruas. Sobre a noite passada, Mila começou, sua voz mal acima de um sussurro: "O que aconteceu entre nós no meu mundo? Parece significativo." Derek gentilmente pegou a mão dela, entrelaçando seus dedos com os dela, como se ancorasse os dois no momento. "Isso teve grande significado para mim também." "Você não entende?" Ela insistiu, sua voz cheia de urgência. "O selo foi projetado para garantir que nós apenas nos conectemos com nossa verdadeira combinação genética. O fato de que você, um humano, conseguiu." As palavras dela hesitaram, e um profundo rubor se espalhou pela sua pele. "Quebre o selo", Derek instou, apertando a mão dela suavemente. "Sim, é sem precedentes, mas se meu povo descobrir, o que eles fariam? Viriam atrás de mim com forquilhas." Ele tentou aliviar o clima com uma piada, mas a expressão dela permaneceu grave. "Eles podem ver isso como uma ameaça à nossa pureza genética." Ela concedeu: "Mas isso não é o que me preocupa neste momento." "O que te incomoda?" Mila parou em seu caminho, virando-se para encará-lo completamente. "É que eu nunca experimentei nada parecido antes. Em apenas uma noite, você me fez reavaliar tudo o que eu acreditava sobre compatibilidade e conexão." Derek sentiu uma calorosa sensação florescer em seu peito, uma sensação que não tinha nada a ver com o calor crescente do ciclo diurno da colônia. "Eu sinto isso também", ele disse suavemente, sua voz carregando o peso de uma compreensão compartilhada. Mas, assim que o momento dele se aprofundou, foi abruptamente interrompido pelo grito penetrante de um alarme. Ambos voltaram seu olhar para a fábrica, onde luzes de emergência vermelhas pulsavam ominosamente contra o céu que escurecia. "Droga", Derek murmurou, seus instintos entrando em ação enquanto ele começava a correr, com Mila correndo bem atrás dele. Quando chegaram, foram recebidos por uma cena de total caos. Trabalhadores de todos os tipos estavam correndo em todas as direções. Alguns estavam evacuando em pânico, enquanto outros se dirigiam para a fonte do alarme, impulsionados por um senso de urgência. O comandante Richards estava na entrada, sua voz cortando o caos enquanto ele gritava ordens em seu comunicador. Quando avistou Derek, ele gritou: "Howard!" Um alívio tomou conta dele. "Graças às estrelas que você está aqui. Temos uma falha crítica no sistema de resfriamento primário. Se não estabilizarmos isso logo, este lugar inteiro vai derreter." "O que aconteceu?" Derek perguntou, já se dirigindo para a sala de engenharia. "Não tenho ideia", veio a resposta. Em um momento, tudo estava funcionando bem, e no seguinte, o sistema começou a rejeitar todos os comandos de substituição. Os olhos de Richard se estreitaram ao avistar Mila.
Você é Lauren, correto? Você faz parte da divisão Xenotech? Sim, senhor. Ela respondeu com um aceno firme. Excelente. Junte-se ao Howard. Sua espécie pode suportar níveis de radiação mais altos do que os humanos, o que pode se revelar inestimável. Enquanto se apressavam pela fábrica, os pensamentos de Derek corriam, cada um mais urgente que o anterior. O sistema de refrigeração era de ponta, projetado com múltiplas redundâncias para garantir sua confiabilidade. Uma falha completa deveria ser impossível, exceto, é claro, se houvesse sabotagem em jogo, murmurou enquanto entravam na sala de engenharia. O quê? Mila perguntou, acompanhando seu passo. Isso não era uma simples falha, era um ato deliberado de sabotagem. A sala de engenharia estava estranhamente vazia. Os outros técnicos haviam evacuado às pressas. Derek se aproximou do console principal, seus dedos dançando sobre os controles com urgência. Droga, ele rosnou, a frustração evidente em sua voz. Todo o sistema foi bloqueado. Alguém carregou um vírus que está sobrepondo os protocolos de segurança. Mila se inclinou mais perto, sua respiração quente contra sua orelha. Há alguma maneira de você contornar isso? Não daqui, ele disse. Precisamos reiniciar manualmente as bombas de refrigerante. Ele gesticulou em direção a uma porta selada do outro lado da baía. Mas e os níveis de radiação? Eu vou, Mila respondeu sem hesitação. Minha espécie pode lidar com isso. Derek balançou a cabeça, determinação estampada em seu rosto. Eu não posso fazer isso sozinho, ele insistiu. Eu conheço o sistema melhor do que ninguém. Mas Derek, isso pode te matar. Ela respondeu, sua voz tremendo de preocupação. E se esse sistema de refrigeração falhar, não será apenas você que estará em risco. Isso pode colocar em perigo todos na colônia. Ele fixou os olhos nela, percebendo o medo que piscava dentro deles. Vamos juntos, concordaram, com determinação nas vozes. Seria uma operação rápida, entrar rápido, sair rápido. Eles vestiram os trajes de radiação de emergência, projetados para uso a curto prazo em vez de exposição prolongada, e entraram na câmara de resfriamento. Assim que entraram, o calor intenso os envolveu. Penetrando através do equipamento de proteção e lembrando-os da urgência de sua missão, Derek gesticulou em direção a um painel na parede oposta. Precisamos iniciar manualmente a sequência de descarga de emergência, ele disse. Eles se moveram em perfeita harmonia, com Derek guiando o processo ao chamar instruções enquanto os dedos ágeis de Mila navegavam habilidosamente pelos controles. O suor escorria pelo seu rosto dentro do capacete, e ele notou que a pele de Mila estava adquirindo um tom mais profundo, um sinal claro de estresse, ele supôs. Quase lá, ele se incentivou. Apenas um pouco mais. Mas então, sem aviso, uma explosão violenta sacudiu a câmara, jogando-os ambos ao chão. O capacete de Derek se despedaçou ao impactar com o piso, a viseira se estilhaçando em uma teia de rachaduras. Derek! Mila gritou correndo para o seu lado. Estou bem. Ele ofegou, embora a dor aguda e ardente em seus pulmões contasse uma história diferente. Termine a sequência. Através de sua visão embaçada, ele a observou enquanto ela se aproximava do painel mais uma vez. Seus movimentos eram deliberados e precisos, mesmo em meio ao caos que os cercava. Outra explosão reverberou pela câmara, mas ela permaneceu inabalável, seus dedos dançando graciosamente pelos controles. Entendi! Ela finalmente gritou, sua voz cortando o caos. Sistemas reiniciando. Derek tentou se levantar, mas suas pernas se recusaram a cooperar. A radiação. Ele percebeu que era o resultado da exposição quando seu capacete havia rachado. Nesse momento, Mila estava ao seu lado, estabilizando-o e oferecendo seu apoio. Fique comigo, ela implorou, sua voz tremendo de medo. Estamos saindo daqui. À medida que a escuridão começava a se fechar ao seu redor, a mente de Derek se agarrou a um único pensamento resoluto. Quem quer que fosse responsável por isso não escaparia da justiça. Não se ele tivesse algo a dizer sobre isso. E ele certamente tinha muito a dizer. Derek flutuava entre a consciência e a inconsciência, sua mente nebulosa e turvada pela dor, enquanto sentia a si mesmo sendo carregado pelos corredores da fábrica.
A voz de Mila atravessou o nevoeiro, urgente e insistente, embora suas palavras permanecessem fora de alcance, borradas e indistintas. O brilho intenso da iluminação da sala médica o atingiu como um golpe físico quando finalmente chegaram, provocando um gemido de seus lábios. "Fique comigo", Mila implorou, seu rosto pairando ansiosamente acima do dele, enquanto os paramédicos o transferiam cuidadosamente para uma mesa de exame. O médico-chefe da colônia, Dr. Parker, estava ao seu lado, com um scanner na mão. Intoxicação por radiação. Ele confirmou com uma expressão grave. Grave. Precisamos iniciar a descontaminação imediatamente. Derek tentou responder, mas sua garganta parecia estar em chamas. Mila apertou sua mão, sua pele irradiando um calor incomum contra a dele. "Você vai ficar bem", ela sussurrou, embora o brilho de medo em seus olhos dourados traísse seu tom aparentemente confiante. O Dr. Parker se aproximou, puxando Mila para um lado para uma conversa privada. Suas palavras sussurradas mal chegaram aos ouvidos de Derek, deixando-o se perguntando sobre o que estavam discutindo. Os tratamentos padrão não serão suficientes. O dano é extenso demais. No entanto, pode haver uma alternativa. Através da névoa da dor, Derek observou Mila debatendo apaixonadamente com um médico, seu vibrante cabelo laranja quase crepitando de intensidade. Finalmente, o Dr. Parker levantou as mãos em um gesto de aparente rendição. "Tudo bem, vá em frente e tente seu método", disse ele, com um tom firme, mas resignado. "Mas estarei monitorando tudo de perto. Se a condição dele piorar, voltaremos à minha abordagem." Com isso, o médico deu um passo para trás, deixando Mila sozinha com Derek. Ela se aproximou da cama, seu rosto uma mistura de determinação e vulnerabilidade. "Derek", ela disse suavemente, "há algo importante que preciso compartilhar com você. Meu povo possui habilidades de cura que se ativam após..." Ela fez uma pausa, olhando ao redor da sala antes de baixar a voz. "Uma vez que formamos um vínculo íntimo, nossos órgãos reprodutivos se selam. Uma proteção que garante que compartilhamos esse poder profundo apenas com nossa verdadeira combinação." Derek conseguiu esboçar um sorriso fraco, perguntando de forma provocativa: "Então sou seu verdadeiro par, né?" A resposta dela foi um sorriso trêmulo, insinuando incerteza. "Parece que sim", ela respondeu, "mas para realmente te ajudar, eu preciso de contato físico, pele com pele." Apesar de sua condição, Derek sentiu uma faísca de curiosidade acendendo dentro dele. Em circunstâncias normais, ele teria abraçado a ideia de todo o coração, mas ele não estava exatamente em seu melhor momento. "Não é esse tipo de contato", ela esclareceu, suas bochechas corando com um rubor crescente. "Eu simplesmente preciso criar uma conexão." Com o Dr. Parker observando a uma distância respeitosa, Mila gentilmente colocou suas mãos no peito nu de Derek. Ela fechou os olhos, permitindo que sua respiração desacelerasse enquanto se concentrava intensamente no momento. A princípio, nada parecia acontecer, mas então Derek sentiu um calor suave irradiando de suas palmas, envolvendo seu corpo. Acalmou a ardente dor em seus pulmões e aliviou a batida incessante em sua cabeça. "Caramba", ele sussurrou, enquanto a dor começava a desaparecer. "Isso é realmente notável." A expressão de Mila era de intenso foco, com gotas de suor começando a se formar em sua testa. O calor se intensificou, equilibrando-se na borda do desconforto, antes de se transformar em uma deliciosa sensação de formigamento que irradiava por todo o seu corpo. Derek observou, maravilhado, enquanto as queimaduras de radiação em seus braços gradualmente desapareciam. Minutos se passaram, e ele notou Mila começando a balançar, sua mão escorregando de seu peito. Reagindo rapidamente, ele a segurou justo antes que ela pudesse cair, surpreso ao descobrir que tinha a força para fazer isso. "Fácil", ele murmurou, guiando-a gentilmente para sentar na beira da cama. "Você está bem?" Ela acenou com a cabeça, fraca, um leve sorriso piscando em seu rosto. "A recuperação exige um preço", ela admitiu. "Ficarei bem depois que descansar." Nesse momento, o Dr. Parker entrou usando seu scanner.
Seus olhos se arregalaram enquanto ele examinava as leituras, uma mistura de preocupação e curiosidade cruzando seu rosto. Isso é realmente sem precedentes. O dano por radiação foi reduzido em quase 70%. Como você conseguiu isso? Mila interrompeu, evitando seu olhar. É apenas uma característica da minha espécie, nada especial. O médico levantou uma sobrancelha, cético, mas decidiu não insistir. Seja o que for, definitivamente está fazendo a diferença. Se você continuar assim, Howard, pode ser que você se recupere completamente. Assim que o Dr. Parker saiu para atender outros pacientes, Derek se virou para Mila com um olhar curioso. Nada de especial, né? Ela soltou um suspiro pesado, percebendo que não podia revelar a verdade para ele. Se a notícia chegasse ao meu povo de que eu havia formado um vínculo com um humano e compartilhado nosso precioso dom de cura, as consequências seriam terríveis. Eles não estariam apenas irritados, estariam aterrorizados. Ela se corrigiu, compreendendo o peso do nosso segredo. Nossa habilidade de cura é um dos tesouros mais bem guardados que possuímos. É precisamente por isso que Elysium Prime conseguiu manter sua independência, mesmo diante da pressão de forças galácticas mais poderosas. Derek levou um momento para absorver essa revelação, compreendendo plenamente os riscos que ela havia assumido em seu nome. Obrigado, ele disse, sua voz firme, mas cheia de gratidão. A expressão de Mila suavizou-se em resposta, um lampejo de calor cruzando suas feições. Você teria feito o mesmo por mim. Assim que estavam prestes a continuar a conversa, o comandante Richards irrompeu na sala médica, seu rosto de um tom profundo de vermelho de fúria. Howard, bom ver que você está acordado, disse ele, com urgência na voz. Identificamos a fonte do sabotagem. Derek endireitou-se, afastando a tontura persistente que obscurecia sua mente. Quem? Não quem? O quê? Próxima Dynamics, nosso rival corporativo. Richards abruptamente empurrou um tablet de dados em sua direção. A segurança descobriu a assinatura do seu vírus proprietário embutida em nossos sistemas. Eles estão tentando nos pressionar a um acordo de compra ao expor nossas vulnerabilidades. Derek rolou os dados, seus técnicos rapidamente identificando inconsistências. Isso não faz sentido. O vírus mirou subsistemas específicos de uma maneira que indica um entendimento íntimo de nossas operações. Um estranho não saberia onde atacar. Richards franziu a testa, uma expressão de preocupação cruzando seu rosto. O que exatamente você está sugerindo? Ele perguntou. Estou sugerindo que temos um homem por dentro, alguém que tem passado informações para a próxima. Veio a resposta. A expressão do comandante mudou, escurecendo com intensidade. Encontre-me uma prova, disse ele firmemente, e eu pessoalmente expulsarei o traidor através de uma eclusa. Antes de continuarmos, apenas um pedido. Por favor, inscreva-se em nosso canal. Isso realmente nos ajuda a continuar. Depois que Richards partiu, Derek mudou seu foco para Mila. Preciso voltar para a sala de engenharia. Há algo sobre o sabotagem que simplesmente não faz sentido. Mas você ainda está se recuperando. Ela protestou, a preocupação estampada em seu rosto. Eu me sinto melhor do que deveria, e isso é tudo graças a você. Ele respondeu, determinação brilhando em seus olhos. Ele pegou a mão dela, traçando suavemente círculos em sua palma com o polegar. Afinal, quem quer que estivesse por trás disso havia tentado tirar suas vidas, e ele não estava disposto a deixar isso impune. Mila o observava de perto, uma centelha de admiração brilhando em seus olhos. Vocês, humanos, são incrivelmente resilientes, ela comentou, sua voz cheia de uma mistura de admiração e respeito. A maioria das espécies estaria focada apenas na recuperação após suportar um trauma tão grande. Mas não nós. Somos teimosos assim. Derek Green é uma das nossas melhores qualidades, uma entre muitas. Ela concordou, inclinando-se para lhe dar um beijo suave nos lábios. Estou começando a entender por que o universo está tão cativado pela sua espécie. Derek intensificou o beijo por um momento antes de se afastar. Antes de seguir, só um pedido. Se inscreva no canal. Isso nos ajuda muito a continuar. Vamos lá, vamos pegar um sabotador. Ao saírem da sala médica,
Nenhum dos dois percebeu a câmera de segurança se movendo para acompanhar cada um de seus passos. O sinal estava sendo transmitido para um local muito além das fronteiras da colônia. Quando Derek e Mila chegaram à sala de engenharia, um silêncio inquietante envolveu o espaço. A maioria dos trabalhadores havia sido evacuada após a sabotagem, deixando apenas um punhado de pessoal essencial para supervisionar os sistemas recém-estabilizados. Onde começamos? Mila perguntou, seu cabelo laranja preso em um coque prático que, apesar de sua simplicidade, exibia um charme inegável. Derek se aproximou de um terminal, seus dedos dançando pela interface com uma velocidade notável. Primeiro, identificamos o ponto de entrada do vírus. Nenhum sistema externo deve ter acesso direto aos nossos controles de refrigeração. Enquanto me concentrava na tarefa em questão, Mila ficou de guarda, sua mecha dourada de cabelo brilhando enquanto ela examinava a baía. Embora a sessão de cura tivesse drenado sua energia, havia uma nova nitidez em sua postura que não estava lá antes. Você está olhando, ela comentou, com as costas ainda voltadas para ele. Derek sorriu, nem mesmo tentando negar. Apenas apreciando a vista, ele respondeu de forma brincalhona. Ela balançou a cabeça, uma reprimenda provocativa nos lábios. Foque na sabotagem, Howard. No entanto, apesar de suas palavras, um rubor satisfeito se espalhou por sua pele. Estou fazendo várias coisas ao mesmo tempo. Ele fez seu caminho de volta para o terminal, mas o sorriso ainda dançava em seus lábios. Consegui algo, disse ele, seu tom mudando para um de intriga. O vírus foi enviado de... Isso é estranho. Mila se aproximou, a curiosidade aguçada. O que é isso? Ela perguntou. Ele olhou para a tela, franzindo a testa. De acordo com os registros, o upload se originou dos escritórios executivos, especificamente do terminal privado do diretor Nix. A embaixadora Elisiana, Mila, ofegou de surpresa. Mas por que ele... Seus pensamentos foram abruptamente interrompidos quando uma notificação apareceu na tela. Derek rapidamente a tocou, revelando uma mensagem urgente. É do Dr. Parker, ele disse, seus olhos percorrendo o conteúdo com crescente preocupação. Ele quer nos ver imediatamente, disse ela com a voz tingida de urgência. É sobre suas habilidades de cura. O rosto de Mila perdeu a cor, tornando-se de um tom mais claro de verde. Ele prometeu discrição, acrescentou ela, tentando se tranquilizar. Derek franziu a testa, uma sensação de desconforto se instalando em seu estômago. Talvez ele tenha encontrado algo nos meus resultados de exames, ele sugeriu, a incerteza permeando suas palavras. Enquanto navegavam pelos corredores em direção à sala médica, ambos estavam imersos em pensamentos. A atmosfera geralmente vibrante da fábrica havia sido substituída por um silêncio inquietante, fazendo com que os corredores parecessem estranhamente desertos. No final de sua jornada, o Dr. Parker os aguardava, pronto para enfrentar o que quer que estivesse por vir. Seu habitual comportamento calmo foi substituído por uma energia nervosa palpável. Ele rapidamente os conduziu para seu escritório particular, olhando para o corredor antes de fechar a porta atrás deles com firmeza. Eu fiz uma descoberta, disse ele, mergulhando diretamente no assunto sem hesitação. Enquanto analisava seus exames de sangue, Howard, deparei-me com algo verdadeiramente extraordinário. O dano por radiação não estava apenas diminuído, estava sendo ativamente reparado a nível celular por compostos que eu nunca havia encontrado antes. Isso é a cura, Mila confirmou, seu tom cauteloso. Sim, eu respondi, mas é mais do que isso. Parker ativou uma exibição holográfica, revelando imagens microscópicas que Derek supôs serem suas células sanguíneas. Esses compostos não estão apenas reparando o dano, explicou Parker. Eles estão, na verdade, aprimorando sua estrutura celular, tornando-a mais resiliente. Derek trocou um olhar fugaz com Mila, com a testa franzida em confusão. Isso é normal? Ele perguntou, a incerteza se infiltrando em sua voz. Mila, ainda atordoada com a revelação, sussurrou de volta, não, não é. A cura é destinada a restaurar, não a aprimorar. Parker interveio, seu tom firme. Acredito que isso é resultado da compatibilidade entre espécies. Seu corpo está reagindo à cicatrização de uma lesão de maneiras bastante surpreendentes.
Por que você está compartilhando isso conosco? Derek perguntou com um toque de suspeita na voz. Parker se inclinou mais perto, baixando a voz. Porque eu não sou a única que percebeu. Esta manhã descobri acesso não autorizado aos seus arquivos médicos. Parece que alguém está bastante curioso sobre a situação entre vocês dois. Quem? Mila exigiu, sua voz aguda de preocupação. Tracei a violação até um canal diplomático, identificando-a na embaixada de Elysium Prime. Mila desabou em uma cadeira, sua expressão uma mistura de descrença e choque. Meu governo está me espionando, ela sussurrou, o peso da revelação se assentando pesadamente em seus ombros. O rosto de Parker escureceu enquanto ele continuava. Fica ainda pior. Tenho um amigo na comunicação que percebeu algumas conversas incomuns. Uma embarcação diplomática de Elysium Prime acabou de entrar em órbita, há 2 horas, e foi completamente não programada. Derek estremeceu ao sentir uma onda de desconforto. O sabotagem? Não se tratava apenas de dinâmicas imediatas, certo? Eu não acredito que sim, respondeu Parker pensativamente. Acho que alguém queria avaliar suas habilidades, Howard, e agora eles estão cientes da sua ligação com Mila. Um silêncio denso envolveu a sala enquanto o peso da situação se instalava. Precisamos sair daqui. Derek finalmente quebrou a imobilidade. Se eles estão de olho nos arquivos médicos, sabem que estou me recuperando muito rapidamente. Eles virão atrás de nós. Para onde estamos indo? Mila perguntou, sua voz mal acima de um sussurro. Antes que Derek pudesse responder, um alarme penetrante ecoou pela instalação. Luzes de emergência vermelhas começaram a piscar de forma ominosa, e uma voz robótica declarou: violação de segurança nos setores 3, 4 e 7. Todo o pessoal iniciou os procedimentos de lockdown. A unidade de comunicação de Parker zumbiu, e enquanto ele ouvia, sua expressão mudou para uma de crescente preocupação. Entendido. Estamos seguros aqui, ele respondeu, virando-se para encarar Derek e Mila. Intrusos armados invadiram a instalação, sua presença inquietante. Adornados com insígnias diplomáticas de Elysium, eles se movem com a precisão de unidades militares. Eles estão aqui por nossa causa, declarou Mila, levantando-se. Uma onda de pânico tomou conta de Derek enquanto sua mente corria, lutando com as implicações de suas palavras. Dr. Parker, a outra saída da sala médica? Derek perguntou com urgência. Sim, respondeu o médico. Há um corredor de serviço que passa pela sala de suprimentos. Isso leva diretamente aos túneis de manutenção. Perfeito. Vamos por esse caminho, decidiu Derek, segurando a mão de Mila com força. Doc, acrescentou, olhando para trás para Parker. Se alguém vier procurando, você nunca esteve aqui. Parker acenou com a cabeça, compreendendo a gravidade da situação. Eles passaram silenciosamente pela sala de suprimentos e entraram no estreito corredor de serviço que se estendia além. Os túneis de manutenção eram mal iluminados, preenchidos com o cheiro de lubrificante e metal, mas ofereciam um manto de ocultação enquanto se moviam furtivamente para longe da sala médica. Por que meu governo faria isso? Mila sussurrou, sua voz mal acima de um sussurro enquanto eles manobravam pelas passagens labirínticas. Do que eles têm tanto medo? Derek parou em uma junção, seus sentidos em alta alerta enquanto ele procurava por qualquer sinal de perseguição. É a sua habilidade de cura, ele respondeu, com um tom grave. Você mencionou que é um segredo bem guardado, não mencionou? Talvez eles estejam preocupados com as consequências de sua interação com a biologia humana. Mas ir tão longe a ponto de sabotar uma fábrica inteira e colocar vidas em risco? Ela balançou a cabeça, seu cabelo laranja balançando com o movimento. Não faz sentido, a menos, é claro, que eles tenham medo do que simbolizamos. Derek fixou os olhos nela, sua expressão intensa. Considere isto. Se humanos e aletianos podem realmente se conectar, e se eu puder desbloquear algo que nenhum macho aletiano jamais conseguiu, o que isso implica para a pureza genética da sua espécie? Os olhos de Mila se arregalaram com uma súbita realização. Isso significa que somos compatíveis, ela exclamou. Humanos e aletianos poderiam, se reproduzir, sugeriu Derek, com a voz cheia de intriga. Ou, no mínimo, poderíamos forjar conexões que seus líderes nunca anteciparam.
Assim que o peso da descoberta deles se instalou, um barulho atrás deles interrompeu abruptamente a conversa. Passos ecoaram ao redor. Múltiplos pares, cada um se movendo com um senso de urgência. Eles estão nos túneis. Derek sussurrou urgentemente, puxando Mila para um estreito corredor lateral. Precisamos encontrar uma saída desta instalação. À medida que se aventuravam mais fundo na rede de manutenção, uma sensação inquietante corroía Derek. Ele não conseguia se livrar da impressão de que estavam sendo caçados. Cada curva e reviravolta parecia levá-los mais fundo na instalação, afastando-os de qualquer chance de escape e mais perto de seu núcleo. Qualquer que fosse o jogo que Elysium Prime estava orquestrando, ele estava resoluto em sua determinação de não se tornar um peão nele, não quando a segurança de Mila e, possivelmente, o futuro das relações entre humanos e elisianos estavam em jogo. Os túneis de manutenção se estreitavam ao redor de Derek e Mila, enquanto eles se aventuravam mais fundo no coração da infraestrutura da instalação. Atrás deles, os sons distantes da perseguição reverberavam pelo ar, nem se aproximando nem se afastando. Era como se os perseguidores estivessem satisfeitos apenas em mantê-los em fuga. "Estamos sendo feridos", murmurou Derek, parando em uma esquina para recuperar o fôlego. Mila acenou com a cabeça, seu cabelo laranja úmido de suor. Mas onde eles estavam? E por que não simplesmente capturá-los de imediato? Antes que Derek pudesse responder, um painel na parede se abriu ao lado deles. Ambos recuaram surpresos, com Derek instintivamente se colocando na frente de Mila para protegê-la do perigo iminente. Das sombras, uma voz suave emergiu, instando-os a agir rapidamente. "Dentro, antes que eles te encontrem", advertiu. Derek hesitou, pesando suas opções cuidadosamente. Os passos atrás deles ficaram mais altos, ecoando ominosamente no ar. "Não temos muitas opções", Mila sussurrou, sua mão encontrando instintivamente a de Derek. Com um aceno determinado, ele os guiou pela abertura estreita. Quando o painel se fechou atrás deles, foram envoltos em uma breve escuridão, mas logo luzes azuis suaves começaram a piscar ao longo do chão, iluminando o caminho à frente. Eles se encontraram em um corredor estreito que parecia servir como uma rota de acesso de emergência. Diante deles estava nada menos que o próprio diretor Nick, o embaixador elisiano, cujo terminal havia sido a origem do sabotagem. Alto e imponente, ele estava diante deles, sua pele verde pálido refletindo a de Mila, mas adornada com intrincadas marcas faciais que significavam seu status elevado. Com uma expressão indecifrável, ele os observava atentamente. "Diretor?", disse Derek cautelosamente, ainda posicionado de forma protetora na frente de Mila. Um cenário intrigante para uma reunião diplomática de fato. "Sr. Howard", a voz de Nick ressoou com um tom profundo e melodioso, característico dos Elysians de Mila. "No entanto, eu te asseguro, minhas intenções estão longe do que você pode suspeitar. Seu terminal foi a verdadeira fonte do sabotagem que Mila acusou. Você colocou toda a instalação em risco." A expressão de Nick ficou tensa. "Foi uma necessidade lamentável. Eu precisava orquestrar um cenário que expusesse sua verdadeira compatibilidade." Seu olhar se deslocou entre eles, avaliando suas opções. "Eu tinha que ter a absoluta certeza antes de fazer meu movimento." "Como você agiu?" Derek exigiu, sua voz carregada de urgência, contra aqueles que buscam destruir seu vínculo. Nick fez um gesto para que o seguissem. "Venham. Temos pouco tempo." Ele insistiu. Com um sentimento de relutância, eles seguiram atrás do embaixador enquanto ele os conduzia pelo passageiro oculto. Derek permaneceu em alta alerta, preparado para defender Mila caso isso se revelasse uma armadilha. No entanto, havia algo na postura de Nick que sugeria uma urgência genuína em vez de engano. À medida que avançavam, o corredor se abria para um pequeno centro de comunicação seguro, habilidosamente escondido dentro das paredes da instalação. Várias telas piscaram para a vida, exibindo imagens de segurança de todo o complexo. Cada feed revelava Elysians armados vasculhando meticulosamente cada setor. "Aqueles são a facção da pureza", Nick explicou, gesticulando em direção aos intrusos.
Existem extremistas dentro do nosso governo que acreditam que qualquer contato com outras espécies, especialmente humanos, representa uma ameaça ao nosso legado genético. E você não é um deles? Derek perguntou com ceticismo tingindo sua voz. Eu estava, Nick admitiu, até ver os dados. Com isso, ele ativou uma exibição holográfica que iluminou a sala com sequências genéticas intrincadas. Isso é o que acontece quando o DNA humano e o DNA elisiano se combinam. Não é a diluição que os mais puros temem, é a melhoria. Mila deu um passo à frente, seu olhar fixo na exibição à sua frente. Estas são projeções de potenciais descendentes. Ela explicou, sua voz firme. Eles são baseados em seus perfis genéticos. Nick acenou com a cabeça em compreensão. Os órgãos reprodutivos selados das fêmeas elisianas evoluíram especificamente para garantir a compatibilidade genética. A revelação de que você, Sr. Howard, conseguiu se conectar com Mila, o que sugere uma compatibilidade que muitos cientistas consideravam impossível. Derek sentiu uma onda de calor invadir seu rosto. Como você sabe sobre isso? Ele exclamou, enquanto Mila, a entidade curadora, sentiu uma onda de constrangimento a envolver, sua pele escurecendo em resposta. Quando eu te curei, isso deixou para trás marcadores bioquímicos que só poderiam existir se tivéssemos compartilhado um vínculo íntimo. Nick confirmou isso. E o que esses marcadores revelaram foi nada menos que extraordinário. A potencial prole das uniões elísias humanas não apenas herdaria força e inteligência aprimoradas, mas, mais importante, possuiriam habilidades de cura notáveis. Os pensamentos de Derek se cristalizaram à medida que ele juntava as implicações de sua descoberta. Se humanos e elisianos podem de fato criar descendentes superiores, então os mais puros entre eles enfrentam uma ameaça significativa. Sua crença de longa data de que o isolamento protege sua força começa a desmoronar. A missão de Nick chegou ao fim. Eles têm tramado para exterminar todas as colônias humanas neste setor, usando evidências fabricadas de agressão humana como sua justificativa distorcida. Mila ofegou, seu coração acelerado. Isso é genocídio, ela exclamou. De fato, Nick respondeu, sua voz firme. E seu vínculo com eles lhes deu a oportunidade perfeita para apressar seus planos. Nick pressionou um controle, trazendo comunicações interceptadas na tela. Uma frota havia sido despachada, e o ataque estava prestes a começar nesta instalação antes de se espalhar por todos os assentamentos humanos dentro do alcance. À medida que a gravidade da situação se instalava, Derek sentiu uma sensação arrepiante de determinação tomar conta dele. Como nós os paramos? Nick perguntou, sua voz firme, mas urgente. Nós os expomos, ele respondeu simplesmente. Eu reuni evidências de seus planos, mas preciso enviá-las tanto ao Alto Conselho Elisiano quanto à Aliança Humana ao mesmo tempo. É crucial que a comunicação seja feita por um canal oficial. Caso contrário, não será levada a sério. Seu escritório, Mila sugeriu, está atualmente cercado pelos agentes mais implacáveis. Nick confirmou sombriamente. Não consigo chegar até lá sem arriscar captura ou pior. Enquanto isso, Derek analisava as câmeras de segurança, sua mente aprimorada, um presente do processo de cura de Mila que processava informações em velocidade relâmpago. Há um jeito, ele finalmente disse, sua voz baixa e cautelosa. Mas é incrivelmente arriscado. Estou todo ouvidos, respondeu Nick, inclinando-se com interesse. Derek começou a delinear seu plano. Baseando-se em sua profunda compreensão dos sistemas da instalação, ele propôs uma estratégia. Poderiam orquestrar uma série de distrações para atrair os puristas para longe do escritório de Nick. Enquanto isso, Derek planejava navegar pelos túneis de manutenção para alcançar os controles ambientais. Seu objetivo era criar uma mudança atmosférica localizada que incapacitaria os Elysians, enquanto deixaria os humanos ilesos. Os Elysians são particularmente sensíveis aos níveis de nitrogênio, ele explicou. Um aumento de 10% no setor de escritórios os desequilibraria, mas não causaria danos duradouros. Como você sabe disso? Mila perguntou, sua surpresa evidente. Derek sorriu. Eu li o manual de xenobiologia durante um daqueles longos e chatos turnos noturnos. Além disso,
Percebi como você fica toda sorridente sempre que passamos pela planta de processamento de nitrogênio. Mila sentiu suas bochechas corarem de um tom profundo, uma sensação de calor se espalhando pela sua pele. Eu pensei que eu fosse a única que tinha esse efeito em você, ela provocou. Oh, eu certamente tenho, ele respondeu com um piscar de olho brincalhão, mas o nitrogênio também desempenha seu papel. Nick limpou a garganta, trazendo a conversa de volta aos negócios. O plano tem potencial, disse ele, mas precisaremos de autorização em nível de comando para os controles atmosféricos. Deixe isso comigo, disse Derek com um sorriso confiante. Eu venho contornando sistemas de segurança desde a minha adolescência. Na verdade, é uma das razões pelas quais a Terra e eu tivemos nossa desavença. Enquanto os outros finalizavam os detalhes, Derek aproveitou um momento para puxar Mila de lado. Isso é perigoso, ele disse suavemente, a preocupação estampada em seu rosto. Mas antes que pudesse dizer mais, ela o silenciou com um beijo, intenso e protetor. Quando finalmente se afastaram, ela olhou em seus olhos com uma determinação inabalável. Nada vai acontecer com você, ela insistiu. Já chegamos longe demais para isso. A intensidade de sua mecha dourada acendeu algo primal dentro de Derek. Apesar do perigo iminente e da aliança armada que os perseguia incansavelmente, ele não pôde deixar de responder ao toque dela e ao perfume intoxicante que a cercava. Quando isso acabar, ele prometeu, sua voz mal acima de um sussurro. Estamos embarcando em umas férias prolongadas para um lindo destino de praia. Eu ainda tenho que te mostrar as maravilhas dos oceanos da Terra. Eu vou te cobrar isso. Ela sussurrou, seus dedos traçando suavemente a linha de sua mandíbula. E talvez possamos nos aprofundar ainda mais em nossos estudos de compatibilidade. Derek lançou um sorriso. Sua empolgação era palpável. Para a ciência, é claro, ele declarou. E ela respondeu com um sorriso que insinuava muito mais. Assim que o momento deles começou a se aprofundar, foi abruptamente interrompido pela voz de Nick. É hora, ele anunciou, quebrando o feitiço. O comandante purista está se reportando a seus superiores. O tempo era essencial, e eles tinham apenas um breve momento para agir. Com um último e reconfortante aperto na mão de Mila, Derek avançou em direção ao painel de saída. O que quer que estivesse à frente, ele estava resoluto em sua missão de proteger não apenas Mila, mas também o futuro promissor que seu vínculo simbolizava. Um futuro onde humanos e seus aliados poderiam se unir em força, em vez de permanecerem divididos. Ao entrar no túnel de manutenção, um sorriso surgiu em seu rosto, alimentado pela ironia do momento. Quem poderia imaginar que seu talento único para desbloquear um único orifício elísio selado abriria caminho para fomentar relações entre toda a sua espécie? Derek rastejou pelo duto de manutenção, gotas de suor escorrendo pela sua testa, enquanto ele se movia pelos espaços apertados. Logo à frente estava o junction de controle ambiental, suas luzes indicadoras piscando ominosamente na escuridão. Atrás dele, os sons de forças implacáveis reverberavam pela instalação, aproximando-se a cada momento que passava. Quase lá, ele murmurou para si mesmo enquanto se aproximava do painel de acesso. Seus dedos se moviam rapidamente, navegando pelos protocolos de segurança com uma facilidade prática que falava de incontáveis encontros anteriores. O sistema de controle de nitrogênio piscou para a vida no pequeno display, e Derek rapidamente inseriu os comandos para aumentar os níveis no setor administrativo. Assim que ele completou a tarefa, sua unidade de comunicação zumbiu, ganhando vida. Era Mila, sua voz carregada de tensão. A distração está em movimento, e Nix está a caminho de seu escritório. Derek confirmou que os níveis de nitrogênio estão aumentando. Avise-o de que ele tem cerca de 3 minutos antes que os puristas comecem a sentir o impacto. Ela instruiu, sua voz diminuindo para um tom suave. Cuidado. Eu desenvolvi uma certa afeição por você, sabe? Apesar do perigo, Derek sorriu. O sentimento é recíproco. Vou te encontrar no ponto de encontro. Com isso, ele desconectou e partiu em direção ao local da reunião. O plano era simples.
Assim que Nix transmitisse as evidências, eles se reuniriam na baía de emergência da nave e fariam sua fuga antes que os reforços pudessem chegar. No entanto, quando Derek saiu do túnel de manutenção e entrou em um corredor de serviço, ele se viu quase cara a cara com 2 soldados puristas. Os olhos dele se arregalaram em reconhecimento. Era evidente que sua descrição havia sido amplamente divulgada. Um dos humanos gritou enquanto alcançava sua arma. Derek, no entanto, não hesitou por um momento. Graças à cura de Mila e às subsequentes melhorias em sua fisiologia, ele se movia com uma velocidade que pegou a lealdade de surpresa. Ele rapidamente se agachou sob o braço do primeiro soldado, desferindo um golpe preciso no vulnerável feixe nervoso na base de seu pescoço. Uma técnica que ele havia descoberto naqueles manuais de xenobiologia das noites tardias. Enquanto o segundo soldado se atrapalhava para sacar sua arma, Derek já estava dentro de sua guarda, pronto para agir. Um rápido giro da arma fez com que ela caísse no chão. O soldado olhou em descrença enquanto Derek o dominava sem esforço. "Desculpe por isso", disse Derek, seu tom genuinamente apologético enquanto prendia os 2 soldados inconscientes com suas próprias amarras. "Nada pessoal." Ele prosseguiu em direção ao ponto de encontro, navegando pelos corredores com cautela. A instalação havia caído em um silêncio inquietante, uma calma tensa que insinuava a tempestade que estava por vir. Ao chegar ao pequeno mirante designado para a reunião, ele encontrou Mila já o esperando. Seu cabelo laranja brilhava como um farol na luz fraca enquanto ela corria em direção a ele, envolvendo-o com os braços com uma força inesperada. Funcionou. Ela sussurrou contra seu peito. Nick havia transmitido tudo. Tanto o Alto Conselho Elysiano quanto a Aliança Humana haviam recebido as evidências. Derek assegurou firmemente, uma onda de alívio passando por ele. Os puristas, desorientados pela adaptação ao nitrogênio, assim como você havia previsto, haviam sido em sua maioria apreendidos pela segurança da instalação. Ela se afastou, sua mecha dourada desaparecendo em uma expressão séria. No entanto, a frota deles está se aproximando. Temos talvez 20 minutos antes que eles cheguem ao alcance. "Onde está o Nick?" perguntou o embaixador ao pisar no deck de observação. Ele parecia cansado, mas havia uma faísca de triunfo em seus olhos. Ambos os governos confirmaram que receberam as evidências. Em resposta, a Aliança Humana está mobilizando uma frota de defesa, enquanto o Alto Conselho Elysiano ordenou que os navios puristas se retirassem. A pergunta permanece: eles vão cumprir? Derek levantou uma sobrancelha, o ceticismo evidente em sua voz. A expressão de Nick mudou, escurecendo com preocupação. "Isso ainda está por ser visto", ele respondeu. O comandante purista é nada menos que fanático. Nesse momento, como se fosse um sinal, o sistema de comunicação da instalação começou a funcionar. Um rosto severo de Elysian preencheu todas as telas, exigindo atenção. O comandante Tax das forças puristas se dirigiu à instalação próxima B12 com uma presença autoritária. Sua voz ressoou pelo ar, poderosa e inabalável. "Este é seu aviso final", ele declarou. "Renda o humano Derek Howard e a traidora Mela Tellerin, ou prepare-se para enfrentar a destruição imediata. Você tem 5 minutos para se conformar." Derek trocou olhares preocupados com Mela e Nick, assim tanto para desistir. A expressão de Nick era sombria enquanto ele falava. "Eles estão desesperados. Se conseguirem eliminar vocês 2 antes que os reforços cheguem, poderão alegar que as evidências foram fabricadas." Derek se aproximou da janela de observação, com o olhar fixo no céu. Ao longe, ele avistou o leve brilho de embarcações se aproximando. A frota purista, pronta para lançar seu ataque. "Precisamos de mais tempo", ele murmurou, sua mente correndo com urgência. Uma ideia de repente surgiu em sua mente. Ousada, talvez até imprudente, mas potencialmente brilhante. Ele se virou para Nick. "A instalação tem um transmissor de subespaço, não tem? Um que pode enviar sinais para ambas as frotas." Nick acenou em afirmação do centro de comunicação. "Sim, isso está correto. Mas o que exatamente você é?" Derek interrompeu, sua voz firme. "Eu preciso fazer uma declaração."
algo que os puristas não possam ignorar ou desconsiderar. Poucos minutos depois, ele se viu diante do transmissor, com Mela ao seu lado. O oficial de comunicação da instalação havia concedido-lhes acesso, embora relutantemente, após receber a autorização de Nick. Transmitindo em 3, 2, 1, anunciou o oficial, sua voz firme. Derek respirou fundo, preparando-se enquanto encarava a câmera. Este é Derek Howard, técnico humano na próxima B-12, começou, seu tom resoluto. Ele estava falando não apenas para a lente, mas para a iminente frota purista elisiana e todas as forças aliadas reunidas em antecipação. As afirmações apresentadas pelo comandante Tax e pela facção purista não passam de fabrications. Não há agressão humana direcionada a Elysium Prime. Ao estender a mão para Mela, seus dedos se entrelaçaram e ele compreendeu o verdadeiro medo que assombrava os puristas. Era essa conexão, esse laço, que realmente os incomodava. A cooperação entre nossas espécies floresceu de maneiras inesperadas. Meu vínculo com Mela e Laren revelou que humanos e Elysians podem se conectar de formas antes consideradas impossíveis. Essa revelação desafia não apenas a noção de nossa pureza genética, mas também a própria base do controle que se apoia no medo e na isolação. Mela avançou, sua presença exigindo atenção. Eu estou aqui como prova viva de que o sistema reprodutivo selado das fêmeas elisianas pode de fato responder a um parceiro compatível, independentemente da espécie. Isso não é uma falha ou uma contaminação. Na verdade, é a evolução nos guiando em direção à força através da diversidade. Estamos transmitindo dados médicos que confirmam uma verdade notável. A compatibilidade genética entre humanos e elisianos leva a habilidades aprimoradas, não às ilusões que os puristas gostariam que você acreditasse. O ataque iminente às colônias humanas está enraizado na enganação, um movimento calculado projetado para manter o poder, em vez de proteger a herança elisiana. Enquanto falava, os sensores da instalação detectaram novas naves entrando no sistema. Naves da Aliança Humana chegando antes do previsto. Em outra tela, eles observaram a frota purista hesitar, presa em um dilema entre seu plano original e a resistência imprevista que agora enfrentavam. Para o comandante Tax, Derek declarou, com a voz resoluta: sua enganação foi descoberta. Desista imediatamente ou prepare-se para enfrentar a força unida de nossos dois povos. Com isso, a transmissão foi cortada, deixando-os em um silêncio carregado enquanto aguardavam a resposta. A voz do oficial de comunicação rompeu a tensão, anunciando que a frota purista estava quebrando a formação. Eles estavam recuando. Uma onda de euforia percorreu a equipe reunida no centro de comunicação, e aplausos irromperam em celebração. Naquele momento de triunfo, Derek puxou Mela para um abraço caloroso. Alívio e alegria se entrelaçaram quando seus lábios se encontraram em um beijo apaixonado. Você conseguiu, ela sussurrou quando finalmente se separaram. Você nos salvou a todos. Não, nós conseguimos, ele respondeu, pressionando sua testa suavemente contra a dela. 3 meses depois, Derek se viu de pé nas margens do Oceano Pacífico, cativado pela visão de Mela experimentando as ondas pela primeira vez. Seu riso alegre dançava na brisa do mar enquanto ela brincava e espirrava na espuma, preenchendo o ar com pura alegria. Com seus cabelos laranja brilhando na luz quente do sol, o casal se tornara celebridade relutante após o incidente em Próxima B-12. Eles eram o dueto Elísio humano, cuja notável compatibilidade havia revelado uma conspiração que poderia potencialmente remodelar o futuro das relações interespécies. O Alto Conselho Elisiano havia oficialmente condenado a facção purista, abrindo caminho para discussões iniciais sobre uma aliança mais ampla com a humanidade. No meio desse momento crucial, Derek e Mela receberam uma licença prolongada, que aproveitaram com entusiasmo para embarcar em uma jornada para a Terra. Derek havia prometido a ela oceanos, e eles eram tudo o que ela esperava. É ainda mais magnífico do que você descreveu. Mela exclamou, sua voz se espalhando sobre as suaves ondas enquanto ela esperava na costa. Sua pele verde pálido brilhava com gotículas de água do mar,
dando a ela a aparência encantadora de uma mítica ninfa do mar. Eu te disse. Derek sorriu, envolvendo uma toalha em seus ombros enquanto ela se aproximava dele. A terra tem seus encantos. De fato tem, ela respondeu, pressionando um beijo em seus lábios. Mas devo admitir, sou especialmente fã de um terráqueo em particular. Eles se acomodaram na areia quente, com os olhos fixos no horizonte enquanto o pôr do sol transformava o céu em uma tela de tirar o fôlego, repleta de laranjas e rosas brilhantes. Meyla encostou a cabeça no ombro de Derek, um suspiro de contentamento escapando de seus lábios. O Conselho de Ciência Elysiano nos convidou para participar de seu programa de pesquisa sobre compatibilidade, disse ela, com a voz misturando excitação e curiosidade. Após um silêncio confortável, ela falou, revelando a fascinação deles pelas melhorias que seu corpo sofreu após minha cura. Ela também mencionou o quão impressionados estavam por eu ter conseguido desbloquear algo que nenhum homem elysiano jamais conseguiu. Derek interveio com um comentário provocador, apenas para receber um tapa brincalhão em resposta. Ela não pôde deixar de sentir suas bochechas corarem com um rubor crescente enquanto admitia isso. Embora eu tenha deixado claro que esse aspecto particular da nossa compatibilidade não é algo que pode ser medido cientificamente, ela acrescentou com um sorriso brincalhão. Derek riu, puxando-a para mais perto. Certamente, alguns assuntos deveriam permanecer confidenciais. O Conselho também está intrigado com o potencial das crianças elísias humanas. Ela continuou, sua voz adotando um tom mais sério. Teoricamente, nosso perfil genético indica que essa possibilidade existe. É algo que você gostaria? Derek perguntou cautelosamente. Um dia, quero dizer. Meyla levantou o olhar para encontrá-lo, as manchas douradas em seus olhos brilhando na luz do sol poente. Sim, ela respondeu pensativamente, mas talvez não imediatamente. Ainda temos tanto a descobrir um sobre o outro. Assim como o jeito que você ronca quando dorme de costas, ele sugeriu brincando. Eu não ronco. Ela protestou, mas então hesitou. Eu? Ele sorriu afetuosamente, inclinando-se para beijar o topo da cabeça dela. É adorável. Ele a tranquilizou. Eles caíram em silêncio mais uma vez, olhando para cima, enquanto as primeiras estrelas começavam a brilhar no céu noturno que se aprofundava. Acima, diplomatas humanos e elysianos se esforçavam diligentemente para criar uma nova aliança, seus esforços alimentados em parte pela surpreendente conexão que haviam formado. Quem poderia imaginar, ponderou Derek, que toda essa jornada começou com um orifício selado que apenas eu tinha a capacidade de desbloquear. Meyla riu, seu som alegre harmonizando-se com o suave ritmo das ondas. O universo tem uma maneira de entrelaçar seus mistérios, não tem? Derek acenou com a cabeça em concordância, puxando-a para mais perto para um beijo que insinuava inúmeras noites de aventura e descoberta que ainda estavam por vir. De fato, tem.